falas. Tenta não fazer. Tu também fazes. Eu diminui bastante em relação ao primeiro. Tiveste a comparar, foi? Eu vi o primeiro e pensei, ei, eu só dizia acabou-se. Então tenho feito menos. Bom, bem-vindos a mais um episódio de... Esta é Casal Moderno. Eu ia dizer, mas contive-me a tempo. Pronto, mais uma semana. Começa logo com o pronto. Opa, o que é que eu digo? Tenta não dizer pronto. Olha, porquê não fazes tuas introduções então agora às rubricas? Não, tu é que sabes fazer as introduções. Basta não dizeres pronto sempre que vais começar uma frase. Este hater. É assim, pronto. Eu não consigo! Passou mais uma semana. Espera, tem uma coisa no olho. Vamos já começar com a primeira rubrica, que é o alerta #CM. E para a rubrica de hoje, vamos falar de um dos nossos partidos favoritos. Não certamente por aquilo que eles têm para oferecer, não é? Mas os nossos partidos favoritos para cascar. E que partido é esse? Qual será? Podia ser o PS, mas não é. Acho que só há dois partidos hoje em dia que se posicionam no próprio nome no espectro político. O Bloco de Esquerda e a Nova Direita. Exato. Não, neste caso vamos mesmo falar do Bloco de Esquerda, não é por boas razões. Alguma vez seria? Pois, era isso que eu ia perguntar, alguma vez seria? Nunca. Só se fosse a anunciar a sua dissolução. Ai, graças a Deus. Isso seria épico. Se Deus quiser, há de ser para amanhã ou para a semana. Eu acho que eles têm os dias contados. Isso já é pensado demasiado, de forma Otimismo. demasiado positiva e com demasiado otimismo. Eu acabei de dizer otimismo. Inventei um neologismo. Se inventaste é um neologismo. Pois é. E também acabei de cometer uma redundância. Vais cometer uma redundância redundante. Vamos não dispersar. Então, a notícia nova, assim meio polémica do Bloco de Esquerda desta semana, é que um ex-assessor do Bloco de Esquerda que assinou a moção, aquela moção que nós falámos logo no primeiro episódio contra o alojamento local, por causa da crise da habitação, dizem eles. É mais porque odeiam ricos, mas pronto. Esse não, mesmo... Eles não odeiam só ricos. Atenção, eles dizem que odeiam os ricos. Ou melhor, não dizem que odeiam, mas eles transparecem que odeiam os ricos. Mas o que lhes faz mesmo confusão e com o qual querem acabar mesmo é com a classe média. O que é no mínimo irónico, porque são literalmente inimigos do povo. São. Enfim. Como toda a extrema-esquerda. Mas como eu estava a dizer, este ex-assessor do Bloco de Esquerda, e acho que também foi candidato às listas por Lisboa, às últimas autárquicas, não tenho a certeza se foi às últimas, mas sei que foi candidato, fez parte das listas. Esse mesmo assessor tem pelo menos 2 imóveis de alojamento local em Lisboa. Mais uma vez a esquerda caviar a dar tiros nos próprios pés. É sempre a mesma coisa, tipo, simplesmente admitam que gostam de dinheiro, admitam que vivem melhor com mais dinheiro. Mas nunca vão fazer isso porque são os hipócritas. A esquerda caviar é por natureza hipócrita. Nunca vais conseguir ter um partido de esquerda assim mais extrema ou proto-revolucionária como esses badamecos do Bloco são, sem incorrerem sempre nestas hipocrisias básicas, que são contra a exploração, porque entendem eles que a propriedade privada é a exploração, são sempre contra a exploração, mas são sempre apanhados a fazer algum tipo de exploração da parte deles. Portanto, eles são de maior hipocrisia que há. E sabes o que é que o tal ex-assessor disse quando confrontado com esta incoerência? Vai ser uma coisa tão absurda, certamente. Ele disse, não sou eu que tenho de resolver o problema da habitação. Esta gente deve comer porcaria às colheres. Para achar que isto é uma coisa que faz sentido dizer. E estás a ser simpático. Eu estou a ser muito simpático. Como é que pessoas que defendem o que defendem depois vão fazer exatamente o seu contrário? Então eles também não despediram grávidas ou mães acabadas de Mas isto é o prato do dia. Só sabemos agora de 2 casos, um atrás do outro, por sorte. Mas isto até... Se começasse a virar as pedras do avesso, a quantidade de lacraus que ia lá haver por baixo, cada tiro, cada melro. Pois, eles já tinham tido aquela polémica com o Robles, foi exatamente a mesma coisa com o alojamento local. É a mesma coisa. A Catarina Martins também tinha alojamento local, mas ela dizia, não, mas o meu não é no centro urbano, é um rural, não sei aonde. São desculpas que eles usam para tentar justificar
afora as suas mentiras que vêm de dentro. Claro. E a tentar dar sentido a algo que não tem sentido. Que só revela a hipocrisia, exato. Aquilo é uma fantochada ideológica do início ao fim. Completamente. Aliás, tudo o que é extrema-esquerda, acho que já não é a primeira vez que fazemos aqui um elogio ao Partido Comunista. Exato. Quase que isto parece um... Isto quase parece somos apologistas do comunismo. Um apoio ao comunismo. Não, é assim, de facto ninguém lhes pode retirar a coerência que eles evidenciam. De facto, os comunistas, bem dentro ou mal, dessa extrema-esquerda, claro que o comunismo é um sistema horrível e o Bloco de Esquerda quer outra forma de comunismo, mas com uns pozinhos diferentes. Só que eles são particularmente maus, o Bloco de Esquerda. Não há uma coisa positiva que se aponte a esse partido zeco. Mas o Partido Comunista é muito mais raro encontrarmos casos destes. São muito mais. Porque eu acho que eles são mais modestos, alguns, no geral. Estes bloquistas são muito convencidos, acho que se metem num pedestal que não estão, onde não estão, e essa falta de modéstia também transparece, e depois revela-se nestes casos da hipocrisia. Sim, e vê-se a grande diferença entre o que é o eleitorado expectável do Bloco de Esquerda e também a origem social dos deputados e apoiantes e militantes, que é aquelas classes urbanas, não é? A esquerda urbana, que é uma esquerda cosmopolita, que é uma coisa que contrasta completamente com o que é o apoio de base do Partido Comunista. O Partido Comunista são as pessoas, são aquele dito historicamente do proletariado. Pois é. São os operários, são as pessoas que trabalham no campo, essencialmente têm trabalhos fisicamente mais intensivos. E claro que a base de apoio, mal ou bem, vão ser sempre pessoas que têm um estatuto social de antemão mais baixo. Exatamente, não vêm não vêm de riqueza. Exatamente. Há muitos do Bloco de Esquerda que são betos frustrados, que se querem revolucionar contra os pais. É uma coisa tão básica da psicologia humana. Eu também acho. Que eu acho que é normal incorrerem mais vezes neste tipo de hipocrisias. Mas por isso te digo, eu acho que isso é tão fácil de resolver. Simplesmente não apelem a algo em que não acreditam. Se querem ser ricos, ao menos sejam honestos. Mas porquê é que o Bloco de Esquerda só atrai pessoas que são doentes da cabeça, inadaptadas? É precisamente por causa disso. Porque é uma ideologia que não corresponde àquilo que as pessoas acreditam. E como se isto não bastasse, ainda não está provado, obviamente, isto são opiniões de alguns penalistas, diz aqui na notícia, que a propósito da polémica dos despedimentos das recém-mães, há indícios fortes de que o Bloco de Esquerda não só falsificou contratos para fingir que estava a dar indemnizações, como alegadamente e possivelmente falsificaram documentos à Segurança Social, incorrendo no crime de burla. Já não me surpreende. Mas parece tipo a cereja no topo do bolo, estás a ver? Isto é mesmo para aniquilar a partir deste momento. Se isso for verdade, não me surpreende absolutamente nada. Porque é mais um capítulo de desvendamento da hipocrisia que é o Bloco de Esquerda. Exatamente. E da esquerda caviar no geral. Completamente. Que estão sempre a defender uma coisa, mas quando são eles a fazer a gestão, porque a maior parte deles nunca geriu negócio nenhum na vida, não sabem o que é gerir pessoas. Quando estão a tentar fazer uma gestão própria, aí percebem que afinal há certos mecanismos que são condicionados pelas leis laborais que nós temos em Portugal, que em muitos casos são muito, muito constritivas, que afinal dava muito mais jeito de fazer uma gestão, até para o bem do coletivo, se as leis laborais não fossem tão impeditivas de se aproveitar a dinâmica do mercado de trabalho da maneira que mais convém. Mas pronto, como eles nunca aceitariam isso publicamente, têm que arranjar umas maroscas para ver se, quando estão no terreno a trabalhar e a fazer a gestão que querem e precisam, ou pelo menos consideram que precisam, veem que são contra aquilo que defendem publicamente, então têm que arranjar uns subterfúgios para enquadrar aquilo tudo de uma forma que não conseguem. Dá sempre raia. Nada de novo com este tipo de partido. E com este tipo de partido, o seu primo parlamentar, o LIVRE, a segunda notícia desta semana que eu te trago é sobre o LIVRE querer impedir que alguém ganhe num mês aquilo que outra pessoa ganha num ano. E esta notícia tem mais alguns contornos, não é necessariamente para todo o mercado de trabalho, acho que era só para administradores. Isso é o clickbait do mais puro. Porque
Pois, claro, lendo a notícia, no primeiro parágrafo da notícia percebe-se logo que não é para a sociedade no geral. Mas não quer dizer que seja uma boa ideia, atenção. Não estou aqui a defender a lógica do livro. Não, no que seria. Aqui estou só a mandar mais uma chega aos jornaleiros que fizeram a manchete que queriam para ver se as pessoas iam lá dar aquele clique de raiva, tipo, mas estes não sei o quê, e depois não é nada disso. Não, continua a ser uma ideia má na medida em que isto não é revelador, porque eles sempre foram evidentes no seu desejo de querer nivelar salarialmente as pessoas, independentemente do setor público ou privado. Mas isto não deixa de ser um precedente que se abriu. Ou seja, se deste agora a mão, é só mais um bocadinho até darem o braço. Isto para mim parece-me uma medida populista que vem na senda daquilo que foi a polémica, nomeação do Sr. Hélder Rosalino, que fazia parte dos quadros do Banco de Portugal, e que teria sido indicado, chegou mesmo a ser indicado para ser o secretário-geral do Governo. E que aparentemente ganhava mais do dobro no Banco de Portugal daquilo que iria ganhar como secretário-geral do Governo. Então, aproveitando a onda populista que vem dessa revelação, o LIVRE fez esta proposta para limitar nas empresas públicas que o salário mais alto fosse superior a 14 vezes o salário mais baixo. Sim, aqui diz que eles queriam impor um rácio entre os salários mais baixos e os salários mais altos nas empresas do setor público, precisamente. Setor público empresarial. Ou setor público só, não necessariamente só. Acho que é no setor público geral. Pronto, exato. Nem sequer, não incluía a administração central. Era só mesmo as empresas do setor público, sim. Empresas ou entidades. Pronto, ainda assim, isto é um bocado... Eu vi o Chega a reclamar muito com esta medida. Eles meteram mesmo no Twitter a dizer estão a querer nivelar-nos por baixo, mas votaram a favor. Coisa assim, muita gente se espanta com este voto a favor do Chega, mas a mim não me surpreende, porque o Chega surgiu do movimento descontente do PSD, de uma ala descontente do PSD. Logo, a raiz social-democrata está lá. Eles não são liberais na economia, nem nunca vão ser. Agora, que lhes fica mal estar a pregar uma coisa nas redes sociais e depois a votar em concordância na Assembleia da República, fica. Sim, se vários dos seus membros publicamente disseram que era uma patetice e que isto era o tal nivelar por baixo, e depois, quando chega à altura da votação, afinal já são a favor. Não se percebe. O que também não se percebe é... Bom, na verdade percebe-se que é esta coisa de achar que estão a ganhar demasiado e isso moralmente é inaceitável, as pessoas a ganhar demasiado. Só que a verdade é que nós temos estes administradores do setor público a competir em termos de à procura dos melhores recursos humanos, a competir com o setor privado. E se nós queremos ter os melhores administradores no setor público, eles precisam de ser pagos, não principescamente só porque sim, mas sim no nível que seja, ou que torne atrativa a administração pública ou o setor empresarial público. Exatamente. Em relação ao salário privado. Era mesmo por aí que eu também ia terminar esta notícia, porque ainda por cima, vindo de um partido de esquerda que é contra os privados e que quer diminuir a força dos privados, isto é dar-lhes força. Porque qual é o incentivo de um administrador que ganhe, se calhar, metade do que poderia ganhar no privado e ir para a administração pública, só pela caridade e bondade da sua alma? Eu duvido que haja pouca gente. Há gente assim, mas são poucos. Pois quem fica não são os melhores, claro. São quem resta. Exatamente, é quem resta. Portanto, esta medida é má do ponto de vista de quem é ideologicamente direita, porque isto é socialismo, quase comunismo, mas também é mau para quem é de esquerda, porque isto vai contra aquilo que eles querem. Acho que até vai mais além disso. Eu acho que nisto nem sequer se trata de ser de esquerda ou de direita. É uma questão simples de gestão da coisa pública. E se nós queremos que as coisas públicas sejam geridas da melhor forma, precisamos ter as pessoas mais capazes. Eu concordo, mas e se estamos a limitar um dos fatores de atratividade, que é o salário, bom, então não vamos conseguir atrair os melhores. Eu concordo, mas quando eu digo que é uma questão de esquerda, é devido ao facto de eles procurarem diminuir as diferenças salariais. Isso é socialismo. Procurar reduzir as diferenças salariais é socialismo. É por isso que eu digo que é uma coisa ideologicamente de esquerda. Sim, é verdade.
E é isso. Também gostava de dar um exemplo em relação a isto, que é um caso que eu conheço vagamente, mas que sempre me traz... sempre que alguém tenta nivelar os salários, achar que os administradores ganham demasiado e que é preciso estar a cortar nisso, lembro sempre do caso da Fagor, que é uma empresa espanhola que faz fornos e fogões e essas coisas. E a Fagor é uma cooperativa. É uma empresa muito interessante porque foi fundada como uma cooperativa e atua no mercado como uma empresa normal. O que faz lembrar até essa possibilidade desses esquerdistas que andam a inventar que tem de ser o Estado a cuidar de tudo, porque assim é que os indivíduos vão poder estar livres da exploração capitalista. Então porque é que eles próprios não fazem empresas em cooperativa? Podiam, ninguém os impede. Pois não. Podiam fazer. E a Fagor é uma empresa que precisamente nasceu dessa forma e ainda foi durante a altura de Francisco Franco em Espanha, portanto, anos 60. E o que é que acontece com a Fagor? Na Fagor, os trabalhadores de base recebem bem e os administradores têm o seu salário limitado, precisamente tendo em conta uns rácios quaisquer, até porque aquilo é tudo gerido de forma democrática, então os trabalhadores de base também votam para decidir quais é que são os salários dos administradores, etc, etc. E o que é que acontece na Fagor? Ora, qualquer administrador que dentro da empresa seja bom e que suba e que se torne o gerente ou provavelmente não chamam CEO, mas algo equivalente, o que é que acontece? Vai sempre uma outra empresa espanhola normal que esteja a competir no mercado e vai pegar nesse administrador e vai-lhe oferecer um salário com base na competição privada. E depois os bons gestores que estão na Fagor, claro que são aliciados por salários 2 a 3 vezes maiores noutras empresas e saltam quase todos fora. Portanto, é uma empresa que tem sempre uma grande dificuldade em manter os seus melhores gestores e administradores, precisamente por causa dessa política de nivelamento salarial. Pronto, eu acho que isso é um ótimo exemplo para concluir que esta iniciativa do livro não só é dispensável, porque não vai surtir o efeito que eles querem, como não beneficia ninguém. Eu acho que não. Beneficiaria, em teoria, uma certa ideia de igualdade, mas o resultado real seria, novamente, o setor público a deixar de lado aqueles que são os melhores indivíduos. Só mesmo para terminar isto, como é que eles querem igualdade se são cargos diferentes, se as pessoas conseguem dar coisas diferentes? Porque para eles é estranho o conceito de hierarquia. É estranho não, porque eles, claro que quando lhes dá jeito, eles aplicam logo. Mas em termos ideológicos, para eles a hierarquia é, por natureza, um veículo de exploração. Bom, então lamento, eu não sei se eles desconhecem. Isto é bacoco, ainda achar isto. Eu também acho, eu acho que eles vão ter uma coisinha má quando perceberem que há hierarquia, por exemplo, nas alcateias, nas abelhas. Mas eles sabem isso tudo. Aqui vem, eu já sei que já usamos esta palavra hoje para umas 10 vezes, que é a hipocrisia. Nós usamos muito essa palavra neste podcast. Mas estamos rodeados de gente hipócrita, sobretudo à esquerda. Sim, sobretudo. Última notícia desta semana. Não houve mais notícias esta semana, esta é a última notícia da semana. Esta é a última notícia existente da última semana. Não aconteceu mais nada no mundo. 99% dos sites de notícias iam à falência. Se houvesse 3 notícias por semana. Eu acho que morriam rapidamente. Sobre a Operação Influencer, há novidades. E como se já não bastasse, a própria natureza da operação, que é por si só bastante tensa, encontraram em novembro de 23, foi agora noticiado esta semana, uma pen no gabinete do antigo chefe de gabinete. Antigo chefe de gabinete de António Costa, mais uma vez o nosso amigo Vítor Scária. Também já é um nome que tem sido repetido no nosso programa. Coitado, eu começo a achar, a minha teoria eu começo a achar que ele está a ser usado como bode expiatório. E que está a ser usado para tudo, percebes? Eu acho que sim, acho que está a ser utilizado como um bode respiratório. Ele é tipo o escudo, tipo, pegaram nele e agora acho que estão a tentar encobrir, não sei. Alegadamente. Em que um tipo está a levar uma data de tiros de todo o lado, então mete um mauzão à frente dele para levar os tiros todos. Acho que é isto que está a acontecer. Vítor Scária é o mauzão que está a levar os tiros todos. Porque o que é que essa pen contém? Contém, aparentemente, nomes e informação pessoal de pessoal altos cargos da Autoridade Tributária, do CIED, do SIS, da PJ. Alegadamente. Nunca te esqueças. Não, alegadamente. E alegadamente também contém informação dos familiares desses mesmos membros destas organizações e órgãos que eu citei. Ou seja,
Porquê é que esta pena existe sequer? E porquê é que estava no gabinete? Eu percebo porque é que existe, Então, em certa medida, porque às vezes há certos protocolos de segurança do Estado que são incómodos. Porque ao não permitirem que a informação flua livremente entre os atores, obriga que uma pessoa, para cumprir a lei, tenha que tomar certas medidas de precaução que fazem perder tempo. Ora, como esta gente, como acha que está acima da lei e que pode pôr e dispor da forma que bem entender, querem lá saber se há algum tipo de mecanismo, não sei o quê. Eles acham, vou estar a perder 30 segundos do meu dia com uma porcaria qualquer. Vamos avançar, meto a informação na pena e está a andar. Mesmo que vá usar para fins legítimos. Mas quais fins seriam esses? Porque, pelo que eu estava a ler... género, vai para uma reunião com o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro queria saber quem é que era a pessoa XYZ do gabinete não sei das quantas para, sei lá, marcar uma reunião com ele. Ou não, eu entendo que seria uma forma legítima. Não o que ele fez de ter a pen com essa informação. Não, mas repara, uma coisa é tu até podes ter um documento Word com essa informação toda, bastava ele recolher, ele tem os contactos necessários para isso e isso não é sigiloso. O que se passa é que nesta pena, aparentemente, alegadamente, contém informação da vida pessoal informação pessoal destas pessoas e das famílias, porque é que lhes interessa? Ou seja, se o que tu estás a dizer é verdade... Quer dar uma prenda à mulher? Acho que isto parece estranho, mas nestes altos cargos, e às vezes nem sequer são só altos cargos, quando as pessoas têm relações pessoais e profissionais, às vezes fica bem mandar uma prenda, e não é corrupção, até são pessoas que estão do mesmo lado e é só porque têm estas relações. Manda uma prenda à mulher. Eu acho que estás a ser muito simpático. Eu acho que este tipo de coisas só aparece se for encomendada, alegadamente. Eu não sei a propósito, mas estava aqui a ler nas notícias que uma vez recebida esse tipo de pen, com informação tão sigilosa e altamente pormenorizada, o Vítor Scária ou o Primeiro-Ministro deviam ter imediatamente entregue essa pena às autoridades competentes. E eu acho que essa seria a ação correta a tomar. Porquê é que ela ficou lá? Porquê é que a receberam? Porquê é que tem essa informação? Para quê? Para quem? Então, mas lá está. Eu acho que a informação que a notícia nos transmite faz sentido, em termos organizacionais, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é uma das figuras mais altas da nação, ter. É imprudente. E por isso é que está errado, é imprudente, digo eu que não conheço o caso por inteiro, mas é imprudente ter essa informação numa pen. Eu não concordo. Porque a pen pode ser extraviada facilmente. Exatamente, e não há motivo absolutamente nenhum para aquilo estar numa pen, pode estar num documento Word, que ele pode próprio criar. Mas um documento Word, imagina, uma coisa tão simples como está num computador e vai para outro que não tem ligação à internet. Então, mete-se a pen num e usa-se a pen e mete no outro. Agora, a informação continuar na pen... utilização imprudente de informação classificada. Eu não concordo, porque se esse fosse o motivo, não tinha informação da família também. Portanto, para mim, algo aqui há suspeito, mas não há mais informação sobre o caso e nós também não vamos avançar mais nada porque também não sabemos mais nada. Portanto, vamos aquela notícia dos e-mails da Hillary Clinton que tinha lá a informação ou do filho do Biden, que tinham lá a informação classificada, ou aqueles documentos classificados que encontraram na casa do Trump, na Flórida. Pois foi. Portanto, para que é que aquilo serviria? Não sei. Mas às vezes é a informação que dá jeito ao Presidente ou ao Primeiro-Ministro ter, só que o tratamento imprudente depois, quando há fugas de informação, é através destes acontecimentos estranhos. Então, pronto, tem de ser muito bem justificado, eu acho. Sim, sim. Vamos ver os próximos avanços desta Operação Influencer, que eu estou muito entusiasmada. O Sr. Vítor Scária tem muito que justificar, coitado aparentemente. Coitado do homem, começa a ficar com pena. Quer dizer, não tenho pena. Ele também não é nenhum santo, alegadamente. Vamos passar à próxima rúbrica, que é Memória de Elefante. Oh não, para! Hei de fazer até me esquecer. Tu vais ser daqueles pais que vão envergonhar os filhos à porta da escola. Se os filhos estiverem a portar mal, podes ter certeza. Depois param. Na Memória de Elefante de hoje, trazemos uma, também notícia, mas mais antiga. Esta é de 2021. Ih, já foi há uma década. Já foi há muitos anos. Como alguém que eu conheço disse,
Há dias em que passam anos, mas depois há anos em que passam dias. Oh, E os últimos 5 anos parece que aconteceram décadas. achas? Sim. Quantidade de coisas estranhas e fora do comum. Sim, têm sido anos atípicos, ou seja, coisas que parecem um bocado fora do glitch, do Matrix. Sim, sim. Estás a ver? Pronto, estamos aqui para viver. Vai aguentar na mesma. Eu acho muito engraçado, eu já nem sei quem me recordou desta notícia. Não sei se foi em minha casa ou em casa dos teus pais. Porque a propósito disto do roubo das malas, do deputado do Chega, houve alguém que se relembrou, ou até foi no partido, já nem sei, que em 2021 a autarca, presidente da junta do PS, da Câmara de Arroios, da junta de Arroios, foi apanhada a roubar no mercado municipal. Tu lembras-te disto? A roubar o quê? Não me lembro. Comida. Ou seja, ela usava o carro da junta para ir às compras pessoais dela, chegava lá e dizia, olha, eu quero isto, tipo meia dúzia de peças de fruta, não sei o No quê. mercado do Forno do Tijolo. E ela levava as compras para o carro e dizia, eu depois pago, e nunca pagava. Eu acho que isto é muito engraçado. Isto é ridículo. Não, este país às vezes parece um país numa banda desenhada aos quadradinhos. Não parece a sério. Completamente. E eu acho que isto é super importante relembrar, porque mostra também que é aquilo que estávamos a dizer no último episódio, é preciso muito cuidado quando se aponta o dedo. Pois é, aquela cena. Quando tu tens um dedo apontado para ti, tens 3 apontado de volta. Estás a ver, ó? Está a apontar um dedo para ti, mas estes 3 estão virados para mim. Ai, ok, pronto, sim, é mais ou menos isso, sim. Mas... Sabedoria popular. Sabedoria popular. Mas... pronto, é assim, também podem dizer o Miguel Arruda era do PS, portanto se calhar este problema não é bem dos outros partidos. Há uma gênese amiga de Balheiro no PS. Mas sabes o que é que também é mais curioso nesta notícia, quando eu fui revê-la? Aparentemente, na altura em que isto se deu, eu lembro-me da polémica, depois de me relembrar já me lembro daquilo estar nas notícias e de se falar muito nisso, mas não me lembrava disto, que era o Fernando Medina, na altura, presidente da Câmara de Lisboa, não lhe retirou confiança nem política nem pessoal. Isto não é escandaloso? Então se calhar ela também lhe trazia uns vegetais. Fernando Medina Olha, às tantas era mesmo. Às recebia tantas era vegetais mesmo. por baixo da mesa. Isto é pequena corrupção. Não é? Exato. É menos grave, porque é comida. Exato, alegadamente. Alegadamente. Não, acho que este ficou provado. A Sábado andou a filmá-la na altura. Não, mas não está provado, nem sequer foi hipótese Fernando Medina ter recebido os vegetais por baixo da mesa. Não, isso obviamente Isso estou só eu a especular de forma jocosa. Estamos a brincar, exato. Sim. Estamos a brincar. Não, acho que Arroios é uma terra de gente muito importante e que tem tudo para dar no futuro. Ele nasceu lá. Oh yeah. A maior parte das pessoas em Lisboa não nasceu em Arroios. Pois não, tu és Nasceu especial. São Sebastião da Pedreira, Eu nasci ou Belém. em Belém, exato. E, bom, os mais antigos nasceu em casa, mas das nossas gerações, a maior parte nasce num destes dois. Muito engraçado. Não, eu nasci em Arroios. Existe para dizer que, pronto, roubar aparentemente não é exclusivo a um partido ou outro, por isso... O choque. O choque. Bem, essa foi a memória de elefante de hoje. Não há muito mais a aprofundar, porque pronto, ela alegadamente roubou a fruta. É só manter a memória viva. É só manter a memória viva, tipo, não se esqueçam que o PS também tem este tipo de pessoas lá dentro e não se esqueçam que... Não se esqueçam que os autarcas de Arroios têm de mudar. E que o PS não lhes retirou confiança política, ao passo que, quando foi com outros partidos, retiraram, que é o normal. Mas pronto. Vamos então à próxima rúbrica, que é Padrões Duplos. Duplos padrões, padrões duplos ou double standards. Não. Cessa. É para as pessoas perceberem. As pessoas percebem se disseres em português, se disseres em estrangeiro, só vão perceber os estrangeiros. Bom, não só, mas não interessa. Okay. Vamos defender a nossa língua. Eu vou defender para sempre a nossa língua. Nós também vamos ter de vir aqui falar um dia sobre o aborto ortográfico e analisar mesmo como é que era antes e depois, e enfim. Mas rapidamente dizer que a reversão do acordo ortográfico... Não, diz bem. Do aborto ortográfico era para ontem e eu escrevo bem, eu não escrevo com falta de Cs nem falta de acentos. Aqui não escrevemos de forma incorreta. Incorreta, exato. Ou diretamente. Diretamente.
Ou fazemos diretos. Mas não é disso que se trata a rubrica dos padrões duplos de hoje. Hoje eu quero falar de uma coisa assim mais ampla, mais vaga, na verdade, que acontece frequentemente no nosso dia-a-dia e eu acho que nunca vai deixar de acontecer, na verdade. Existe um tratamento diferente das pessoas e da sociedade para pessoas gordas e magras. E daí o duplo padrão, ou seja, na mesma situação, uma pessoa gorda ou feia pode ter e muitas vezes tem um tratamento diferente de uma que, na mesma situação, é magra e ou bonita. E eu acho que isto é um tópico muito interessante, porque nós, quando trazemos aqui assuntos de duplos padrões para esta rúbrica, é para perceber várias coisas. É para perceber porque é que eles acontecem, se fazem sentido acontecer, ou então para expor a hipocrisia quando não faz sentido. Mas neste caso, eu não acho que seja nem justo nem injusto. Porquê? Repara, existe uma coisa que se chama, que eu odeio o termo porque é um bocado woke, mas é o privilégio de ser bonito. Pretty privilege. Epá, lá estás tu a falar em estrangeiro. Eu só estou a localizar de onde é que vem esta expressão. Mais uma americanice. Sim, por isso é que eu disse que é woke, certo? Eu informei imediatamente. Tudo o que é mau vem dessa zona do mundo. E eu não gosto desse termo porque é woke, porque depois parece que a pessoa não tem responsabilidade absolutamente nenhuma e o mundo é só mau com essa pessoa ou bom apenas e só por causa da sua cara e figura, e não é verdade, as pessoas têm responsabilidade sobre as suas palavras e ações. No entanto, eu acho que isto é um termo que, embora woke, em certa medida existe, porque pessoas, por exemplo, como a Maggie Corseiro, que ela chamou a atenção pela sua beleza exterior e física, e por isso conseguiu mais facilmente uma posição numa novela ou enquanto modelo. E enquanto modelos isto é obviamente que acontece, obviamente que há discriminação nesse sentido, mas é uma discriminação que, nesse caso, para as agências tem de acontecer, porque o objetivo deles é fazer dinheiro. Com a beleza. Com a beleza. Em contrapartida, uma pessoa que é feia ou gorda, normalmente há uma espécie de tratamento diferente. Ou seja, enquanto mais adultos somos, eu acho que isso menos frequentemente acontece. Quando os miúdos são crianças e adolescentes, eu acho que é muito mais evidente. Mas enquanto adultos também acontece. Ou seja, também importa uma pessoa arranjar-se. Uma pessoa que é pública tem quase esse dever. Ou seja, se eu aparecesse aqui com metade do cabelo rapado, sem meia dúzia de dentes, com nenhum primor, absolutamente nenhum. Bem, se estivesse assim, nem eu aparecia. Pronto, estão a ver. Isso também tem impacto nas relações pessoais. E eu só queria refalar um pouco dessa questão que por um lado, sim, há discriminação que é injusta porque as pessoas devem ser julgadas pelas suas ações, palavras e caráter, mas aquele preconceito que existe na primeira impressão da pessoa vai sempre acontecer. E por isso é que também, claro que nós não nos temos de moldar aos olhos do que a sociedade acha que é o bonito, nós temos de nos sentir bem connosco, mas também temos de ser honestos, mais uma vez, e realistas naquilo que queremos ser e como é que queremos que a sociedade nos olhe. Por isso, acontece frequentemente, e eu vejo isto com exemplos muito públicos, as pessoas não levarem a sério certas opiniões quando elas vêm de alguém, por exemplo, acho que era a Ministra da Saúde na Bélgica, não me lembro do nome da senhora, mas tu sabes de quem é que eu me refiro. Sei, estou a ver a cara dela e tudo. E depois meto aqui uma foto da senhora, só para contextualizar, eu não estou a fazer bullying. Que ela é Ministra da Saúde e tem um aspecto pouco saudável. E eu acho legítimo aí as pessoas questionarem-se, então, mas está esta pessoa, ou como um médico, na mesma circunstância, está esta pessoa neste estado e está-me a dizer a mim o que fazer, é a velha lenga-lenga de faz o que eu te faço, não fazes o que eu digo. Só que... Não, faz o que eu digo, não fazes o que eu faço. Exatamente, estou cansada. Só que eu não percebo como é que algumas pessoas ainda não perceberam que esse conselho não só é péssimo, como nunca vai acontecer. As pessoas criam ou desenvolvem respeito pelas outras quando veem coerência entre as suas ações e as suas palavras. E, nesse caso, se uma pessoa quer alegar, deve fazer exercício, um médico ou Ministro da Saúde deve fazer exercício, deve comer bem, deve manter um peso abaixo do IMB X, e depois não cumpre minimamente, uma pessoa não tem respeito por aquela, percebes? Não há... Porque é que eu hei de acreditar naquela pessoa? Sim, eu percebo perfeitamente. Por isso digo,
e por isso concluo que, embora não seja tudo, a aparência tem muita importância. E antes de dizermos que a sociedade é que está toda mal por nos julgar e por nos apontar, é assim, eu não me refiro a coisas imutáveis ou praticamente imutáveis, como se calhar a cara. Isso uma pessoa não pode fazer grande coisa. Agora, ainda assim, quando há discriminação pelo aspecto, por exemplo, da cara, e aí uma pessoa não tem muito mais a fazer do que se calhar depilar as sobrancelhas, não, arranjá-las, coitado. Arranjar-se minimamente, procurar se calhar ter os dentes arranjados. Quando não dá para fazer muito mais do que apenas isso, eu acho que o único escape é a pessoa provar o seu valor de outra forma. E a partir daí a sua aparência vai perder importância. Ou seja, é um jogo de valor. É isso mesmo, não tenho nada a acrescentar. Concordo. E isso também entronca com aquilo que aquela ideia que nós desenvolvemos na semana passada, que é de as pessoas têm de parar de fazer cruzadas contra a sociedade. Exatamente. Porque há coisas que nós percebemos que a nós não fazem sentido nenhum, que é quando somos julgados de forma como é que eu ia dizer? De forma que nós sabemos que não faz sentido. Uhum. Quando as pessoas têm preconceitos acerca de nós e que nós temos a certeza que não se aplica a nós. Se não serve a carapuça, não... Exatamente. Mas depois há que ter noção daquilo que são os julgamentos que fazem de nós, mas que são corretos. Às vezes nós não temos razão. Às vezes a sociedade aponta-nos falhas porque nós estamos efetivamente a falhar. E se mais não conseguirmos fazer com estes nossos apelos, pelo menos que as pessoas que se acham que os outros estão sempre contra elas, essas pessoas devem olhar para si próprias. Mas as pessoas que geralmente não têm as pessoas contra elas, mas de repente tem alguém a dizer eu acho isso mal, não sei o quê, é para ignorar. É para ignorar críticas pontuais que não sejam construtivas. Mas quando as críticas são constantes e vindas de todo o lado, se calhar aí o problema não são os outros, mas sim a própria pessoa. Exatamente. Mas pronto, isto é só um conselho de vida no geral. Não é sim, estamos só aqui a salientar que uma fórmula geral para enfrentar a vida e alguns desafios. Exato, só para salientar que existe, de facto, diferença no tratamento. E há pretty privilege, se quiserem. Mas isso não é taxativo. Ou seja, a vossa vida não é determinada por isso. As nossas ações determinam a nossa vida. Agora, se temos mais ou menos sorte na lotaria genética, sim, há mais ou menos sorte, mas nós não podemos cingir-nos apenas, a querer obrigar toda a gente a aceitar-nos só porque sim. Ou seja, pronto. Há que relativizar. Exatamente. Uma pessoa ganha mais se perceber o que é que pode combater e o que é que não vale a pena perder tempo a fazer. Eu acho que isso é um ótimo conselho. Bom, mas com isto vamos passar à próxima rúbrica, que é Vamos ao Fundo. No Vamos ao Fundo de hoje, que mais uma vez, não vamos ter todo o tempo que gostaríamos para aprofundar, mas vamos aprofundar tanto quanto possível. E quem sabe, talvez façamos depois vídeos à parte, noutra ocasião, que é sobre o mito da... Eu não quero dizer em inglês, deixem-me pensar. Traduz em tempo real. Gender pay. O buraco entre o salário dos homens e das mulheres. A diferença. Isto foi difícil. A diferença é isso. A diferença entre o pagamento, do pagamento entre os homens e as mulheres. E isto eu acho que já foi desconstruído tantas vezes, mas ainda assim continua a ser uma bandeira utilizada pela esquerda. Mais uma narrativa fraudulenta que é avançada há vários anos e que teima em não desaparecer, porque não há quem tenha a coragem de publicamente e de forma repetida dizer a verdade, que esse é um argumento falacioso. Porquê? Porque quem defende essa teoria de que há uma diferença fundamental entre aquilo que uma mulher alegadamente a fazer o mesmo trabalho recebe versus aquilo que um homem recebe, que chega a haver certas estatísticas que, olhadas para ela de forma errada, dão uma diferença de 20%. De género, para cada dólar que o homem ganha, as mulheres ganham 79 cêntimos. Portanto, uma diferença de mais de 20% até.
Como é que é possível? Estamos no século XXI, já demos tantos avanços e, no entanto, a sociedade patriarcal, machista, mais não sei o quê, não sei o que mais, ainda paga menos às mulheres para fazer o mesmo trabalho. Ora, onde é que os defensores desta noção vão buscar as suas estatísticas? Vão buscar, nomeadamente, as diferenças salariais, ou melhor, vou ser mais específico, as diferenças entre o que os homens e as mulheres ganham. Há as estatísticas que são publicadas pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, ou pelo Census Bureau, portanto são duas entidades e há vários distintas. estudos e várias... Sim. Mas normalmente, como lá está, mais uma vez, as ideias más vêm todas dos Estados Unidos. Impressionante. Então, costumam-se usar os dados estatísticos dos Estados Unidos para sustentar este mito. Então, e o que é que efetivamente se verifica? Que se nós juntarmos os rendimentos de todos os homens e compararmos com os rendimentos de todas as mulheres e dividirmos, vai dar uma diferença no rendimento que, segundo os estudos mais recentes, ou pelo menos os mais recentes que nós consultámos, que teriam 2 ou 3 anos, 2023 a 2024, a diferença estava entre os homens recebiam $1 e as mulheres recebiam 84 cêntimos. Portanto, uma diferença de 16% a menos entre homens e mulheres. Agora vamos olhar para os números como deve ser. Não, e conta e explica o que é que eles realmente compararam. Eu vou dizer o que é que eles realmente compararam. Então. Não compararam entre pessoas que trabalham na mesma área, que têm a mesma função e o mesmo número de anos de experiência ou a mesma formação. Ou seja, nem sequer é uma comparação justa. Não, faz uma comparação agregada. Mas eles deviam ter ido àquela nossa aula, aquela cadeira que nós tivemos na faculdade, que era análise política comparada, onde ensinam a comparar. E que para se comparar tem de haver pontos comuns. E aí não há. Não há. Como é que eu posso, de forma honesta, comparar mulheres que trabalham muito mais em part-time com homens que costumam ter, sei lá, mais vezes do que as mulheres trabalhos a tempo inteiro e dizer, estão a ver, as mulheres recebem menos e depois, afinal, vai-se a ver e recebem menos porque trabalham menos. E não é só isso, não é só porque trabalham mais em part-time. Mas espera, porque o estudo agora, esse mais recente, dizia que, mas afinal, fizemos a comparação entre homens e mulheres que trabalham a tempo inteiro, as mulheres continuam a ganhar menos. Mas fazem a distinção entre categorias de trabalho, profissões? Não. Pois é. Fazem a distinção entre se as mulheres têm mais ou menos anos de experiência? Não. Fazem a distinção entre se as mulheres trabalham ou não, fazem horas extra, que fazem muito menos que os homens têm muito maior propensão para fazer horas extra, porque decidem? Não. E o que é que acontece quando se elimina todas essas diferenças? Se formos a fazer a comparação, e nós já vamos publicar os artigos que citavam esses dados e que demonstravam estão na descrição. Que se nós retirarmos todas essas diferenças e compararmos uma mulher que trabalha exatamente na mesma posição que um homem, na mesma categoria profissional, na mesma profissão, trabalha o mesmo número de horas e tem exatamente o mesmo número de anos de experiência, sabe qual é que é a diferença entre o que uma mulher ganha e um homem ganha? É de 1 cêntimo. Portanto, é dentro de uma margem de erro estatístico. Para todos os efeitos, não existe diferença entre o que os homens e as mulheres ganham. Se retirarmos tudo e fizermos comparações de coisas que podem ser comparáveis. Exatamente. Que é pessoas, vou dizer outra vez, na mesma posição, com o mesmo número de anos de experiência, com a mesma formação, a fazer o mesmo. A fazer exatamente o mesmo e a trabalhar o mesmo número de horas. Pois é. Os homens e as mulheres ganham o mesmo se fizerem o mesmo trabalho, ponto final, e está comprovado pelas estatísticas, não é invenção. Mas é que nem é... Ou seja, claro que ainda bem que há estatísticas, nem que seja para desconstruir este tipo de mitos. Mas se assim fosse, se pelo exatamente o mesmo trabalho as mulheres fossem menos pagas, as empresas, os porcos capitalistas iam só contratar mulheres que queriam poupar dinheiro. Como as pessoas que defendem isso não têm a noção do que é a realidade, porque nunca geriram um negócio, nunca geriram pessoas, porque são incapazes de o fazer, sinceramente, muitos deles. Então não conseguem conceber esta ideia de que, se uma empresa tem uma vantagem comparativa que é, então só vou contratar mulheres porque só tenho de pagar menos 20%, que maravilha, vou ter aqui uma poupança em salários que é uma loucura. Então porque é que ainda se contrata homens? São burros, não é? Não, porque é o machismo. É o machismo. Pois é, machismo. As empresas são machistas. Claro. Mas e capitalistas não são? Erro 404. Exato. Então, conciliar este tipo de coisas tão dispares e tentar fazer sentido a tudo ao mesmo tempo, na cabeça desta gente é impossível. Porque
não dá, não faz sentido. Nem que se fosse um supercomputador tentar conciliar. Epá, o supercomputador pifava ao fim de 2 segundos. Mas também prende-se com este tópico. O que falámos, acho que foi no episódio anterior, sobre o paradoxo de género. Lembras-te? Porque aquilo revelava que mesmo à disposição, com mais oportunidades, até com cotas, ou seja, até ser desvantajoso para os homens, elas ainda assim escolhem áreas que pagam menos. Não há tantas mulheres engenheiras. Eu tenho todos os meus amigos, quase todos de Oeiras, são engenheiros. E eles dizem-me que se calhar há 2 raparigas por ano nos cursos deles. Portanto, e engenheiro é uma profissão que paga muito bem, assim como qualquer profissão associada a tecnologias. E não é por incapacidade académica, porque nós sabemos, e também dizem as estatísticas, que as raparigas, quando saem do secundário, têm médias superiores às dos homens. Não é por falta de capacidade, é por falta de interesse. Exato. Mas isso e está tudo bem. Tipo, mas espera, não, a sociedade é machista e empurra as mulheres para fora dos cursos de engenharia. Bem, é assim, não sei quanto a ti ou a quanto às nossas colegas, mas a mim ninguém me apontou uma arma à cabeça a dizer, ou vais para um curso de ciências sociais porque não te deixa ir para a medicina ou para a engenharia. Eu não conheço ninguém que tenha sido impedido pelos pais ou pela sociedade. Não, isso eu acredito que aconteça pontualmente. Isso eu acredito que aconteça pontualmente. Pontualmente, assim como dizem. Mas não é estatisticamente relevante. Não podes ir para artista, tens que ser claro. médico, engenheiro e doutor, não sei o quê. Mas há aqui também dentro deste tema, pronto, já desmistificámos que não há efetivamente uma diferença salarial quando existe o mesmo trabalho, quando as circunstâncias são iguais não há uma diferença salarial. No entanto, há uma coisa que a longo prazo prejudica as mulheres nesse sentido, prejudica entre aspas porque é um pau de 2 bicos, que é a questão da maternidade, que nós temos à partida um instinto que a partir de certa altura queremos assentar e queremos ficar mais em casa e queremos poder ter filhos e queremos cuidar deles. E para isso acontecer, às vezes temos de meter em pausa as carreiras e o trabalho em 1 ano. E isso não deixa de ser efetivamente prejudicial para quem tem em vista uma progressão na carreira. Mas aí é que também entra o número geral, que também não tem em conta o facto das mulheres normalmente optarem por ficar alguns anos de fora. Claro que isso prejudica nas carreiras, porque têm menos experiência. Pois prejudica claro. Mas as mulheres que não façam isso, porque não são mulheres que queiram ter filhos e não estão em desvantagem. Eu também acho que não estão em desvantagem, aliás as estatísticas assim o comprovam, mas isso não é a realidade da grande maioria das mulheres. A grande maioria das mulheres quer ter os filhos, quer estar em casa e quer poder ter uma vida mais calma. Isto é daqueles problemas que vai persistir sempre. Eu também acho. Vai haver sempre uma diferença entre o que as mulheres em agregado ganham em relação ao que os homens em agregado ganham. Porque os homens vão sempre ganhar mais em agregado porque em média tomam decisões que permitem ao longo da vida ter mais rendimentos. Não impede de todo que uma mulher ou muitas tomem as mesmas decisões e estejam até acima dos homens, se bem o entenderem. Mas a maior parte das mulheres, e portanto aqui vemos a diferença entre o que é que são agregados e indivíduos. O agregado diz que as mulheres só ganham menos porque em média trabalham menos. Mas também aqui neste tópico lá está das mulheres trabalharem menos porque depois acabam por também querer constituir família e nós, as mulheres, não quero dizer sofrer, porque não é uma questão de sofrer, mas como têm de passar por esse processo fisicamente, estão mais limitadas. Mas também, verdade seja dita, a maior parte das minhas amigas, se não 98%, o sonho delas é ter um marido que as sustente. Isso é que não podes dizer. Não podes dizer, porque isso vai contra toda a narrativa do empoderamento feminino e da emancipação da mulher. Mas isso também não deixa de ser empoderamento. Elas têm todo o direito a querer sentir-se tranquilas em casa e sentir que um homem está lá para cuidar delas e para sustentar o estilo de vida delas. Vais ter as feministas todas em cima de ti a dizer, epá, não, porque isso é sustentar a sociedade patriarcal e contra a emancipação da mulher, que as mulheres querem é ser livres, emancipadas e terem carreiras e serem escravas de uma empresa. É assim, muitas mulheres, e por mim falo, eu gosto de trabalhar, eu não me importo de trabalhar. E como eu, há muitas outras mulheres, só que a esmagadora maioria parece-me que se pudesse escolher não trabalhava. E está tudo certo, eu percebo, porque eu por um lado, no dia em que também quiser constituir família, também por um lado vou querer abrandar, mas por outro vou estar um bocado preocupada porque eu não quero ficar prejudicada profissionalmente. Portanto, para mim, se calhar é mais complicado do que para essas feministas hipócritas, porque elas podiam só dizer, não, eu quero ficar em casa, no meu caso não. Eu diria que a célula familiar
é de todos os núcleos sociais o mais abrangente em que podemos permitir que alguém viva à custa de outrem. Mas nem é viver à custa de, porque é família. Percebes o que eu quero dizer? Ok, mas uma mulher que trabalha em casa vai estar a viver à custa do homem. É, à custa, mas ele também vive, entre aspas, à custa do trabalho dela em casa. Percebes? Sim. Mas em termos monetários, em termos estatísticos monetários, porque quer dizer, não dá para contabilizar um rendimento que não existe. Não se pode comparar aquilo que é o trabalho feito em casa por uma mulher com o trabalho que receberia fora. Quer dizer, já se tentou, mas é muito difícil fazer a comparação. É muito difícil. Mas é trabalho. As mulheres que estão em casa não deixam de trabalhar. Simplesmente não recebem por isso, externamente. Portanto, em termos de pagar contas, não dá para pagar contas com mas eu estive em casa. Eu percebo. Nesse sentido, a mulher vive à custa do marido. Mas pronto, se for dentro de uma família, se o marido estiver confortável com isso... É um trade-off que para ti compensa. Exato, para uma família que esteja confortável com este arranjo, que há muitas. Muitas, sim. Não é uma coisa, mesmo hoje em dia não é uma coisa tão incomum. Não. Está tudo bem, porque dentro da família é justo, se é assim que decidem, o casal tem o poder para poder decidir da forma que achar melhor. Certo, mas isso é o mundo ideal. Agora, o mundo real... Agora, se o viver à custa for acima da família, do núcleo familiar, aí o problema já começa a ser... Mas nem é por aí que eu ia dizer. O que eu ia dizer era, falo por mim apenas, eu não iria querer depender financeiramente de um homem porque eu não acho que isso seja seguro. Não é porque tu não sejas um bom homem, ou não é porque eu acho que amanhã não estás cá. Para mim, tendo em conta a minha personalidade, e conheço mais mulheres assim também, eu não gostaria de depender financeiramente de um homem, porque eu prezo muito a minha liberdade de escolha e a minha liberdade no geral. Agora, também não censuro quem, num arranjo familiar onde seja consensual e pacífico, a mulher ficar em casa e o homem trabalhar e pagar as contas, eu acho isso ótimo. Eu acho que depende de cada um. Sim, não devemos permitir que esses arranjos familiares sejam olhados de forma negativa. Sim, porque há uma propaganda da esquerda ativa para tentar fazer passar que isso é opressão à mulher. Sim. Total, não, isso não é opressão, isso são escolhas. E se vocês são pelas mulheres para fazerem escolhas, então deixem-nas fazer as escolhas que elas querem. Só que eu tenho a dizer. Não pode ser, tem que escolher bem. As mulheres não podem escolher mal, têm que escolher bem. Senão, como não está a favor da nossa narrativa ridícula, não podemos achar aceitável. Não. Isto deve ser o que vai na cabeça dessa gente da esquerda, bacoca e acéfala. Mas, olha, temos que combater. Então, em suma, não há disparidade salarial entre homens e mulheres, quando nas mesmas circunstâncias, exatamente nas mesmas circunstâncias, o maior entrave às mulheres será efetivamente a gestação e a criação das vidas. Contudo, não deixa de ser uma opção para a grande maior parte das mulheres. As mulheres devem escolher, assim como os homens, exatamente a vida que querem. E é isso que nós prezamos. É pela liberdade de escolha efetiva. Não é pelaquela liberdade que eu acho que os outros devem ter. Como o Bloco de Esquerda e livros desta vida insinuam. As mulheres escolhem livremente e nós, como sociedade, temos a ganhar mais se mais mulheres escolherem ter mais filhos. Mas para isso tem que ter condições para o fazer. E, olha, dou-te o meu exemplo. Tu queres no mínimo 7 filhos. Pelo menos. Pelo menos 7 filhos. Eu não acho realista. Eu acho super realista e não só realista como inevitável e vai acontecer. Antes, não é uma conversa para aqui, mas eu só ia dizer que o custo de vida que isso acarreta, tu tens de ser um Ronaldo. Não é preciso ser tão rico como o Ronaldo, mas é preciso ser bem abastado. Vamos ter dinheiro que sobra. Pronto, espero que sim. Está em vídeo, está gravado, toda a gente sabe, já fiz aqui a promessa, portanto... Mas não te esqueças, não é nada que não tenha dito já. Mas não te esqueças que eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre a fazer qualquer coisa, não gosto de me prender em casa. Estão a ver, isto é uma... olha, estás a ver, sou moderna, sou muito moderna. Então, isto é casal moderno. É verdade. Bom, vamos passar à última rúbrica que eu vou buscar aqui. A última rúbrica de hoje é o momento de descompressão. E no momento de descompressão de hoje, eu vou mostrar ao Pedro, porque ele é um info-excluído, ele não tem Twitter. Então eu vou-lhe mostrar um vídeo. Eu não gosto dessas redes sociais. Que recuperaram durante esta semana, a propósito de outro vídeo desta mesma indivídua. Isto é indivídua. Mais um neologismo. Mais um neologismo. Eu hoje estou em altas. Esta indivíduo...
Portanto, este indivíduo... Esta pessoa, Maria, acho que é Maria ou Mariana Escaja. Escaja. Ela é militante do Bloco de Esquerda e deputada municipal em Lisboa. Mais uma? mais uma bloqueira? Acho que esta... Sim. Temos de mudar o nome do nosso programa para Cascar no Bloco de Esquerda. Bem, só isso era suficiente para ter programas todos os dias. Pronto. E eu não te vou mostrar o vídeo novo desta semana. Esse pode ficar para outra altura, quando for menos relembrado pelas pessoas. Eu vou-te mostrar aqui um. É portanto, pequeno. Eu não vi nada, portanto, isto é a primeira vez que eu estou a ver. É a primeira vez que tu vais ver isto. Mostra-me lá, eu não estou a ver nada. Espera aí, toma. Vira para ti. E mete play. Como é que eu faço play? E já descrevo o vídeo. Como é que eu faço play? Já está a dar. Gostava de estar ali em 1917. Ok. Ver como é que foi estar lá. Estar com quem? Gosto de rock Lenin, festa. claro. Ok, com as pessoas que perdem eleições e depois matam toda a gente que lhes ganham. Não me chateis. A conversa não é sobre isso. Era sobre outro Lenin. Era um gajo que andava lá na rua. Não, é mesmo o próprio. Pronto, o Pedro já viu o vídeo e para quem ouviu já percebeu a parvoíce que foi aqui dita, mas para quem está só a ouvir eu vou descrever. Isto é um vídeo a propósito de um podcast que se chama, não sei como é que se chama, mas onde eu não percebo se esta pessoa, esta Maria Escaja, é convidada pontual, não percebo se faz parte, não sei. E ela diz, basicamente, que se pudesse escolher uma época onde pudesse testemunhar e estar viva era na Revolução de 1917. Na Rússia. Diga-se. Pedro, qual é a tua reação a isto? Pá, Ele ficou incrédulo. Claramente não conhece a história, mas falam à toa, acham que 1917 na Rússia aquilo foi uma maravilha, que aquilo foi o povo oprimido que derrubou o regime dos czares. Epá, eu acho sempre difícil de levar estas coisas a sério, porque as pessoas têm esta visão romântica das revoluções. Pois é. Só que as revoluções são coisas muito instáveis. Tu nunca sabes como é que uma revolução vai acabar. E claro que hoje em dia, passados mais de 100 anos, se a revolução der certo, tu vais dizer: epá, eu gostava de ter vivido aquela altura. Pá, mas as pessoas não têm noção, quando se vive uma altura destas, o mais normal, quando há uma quebra do poder instalado, sobretudo quando não estamos a falar de nenhuma autocracia, também não era nenhuma democracia, o regime czarista, mas não era uma autocracia. E acha que vai ser como estar num zoo a ver um zoo da história, que vamos estar lá, vamos estar a olhar para os acontecimentos e vai ser como ter uma experiência imersiva, como se estivéssemos naquele Museu Novo em Lisboa que replica o terremoto de 1755, como que coisa bonita de ver a acontecer. Não, as revoluções são momentos de grande instabilidade social e o resultado normal são as pessoas mais expostas morrerem ou serem aprisionadas. Eu acho que nem é isso que ela quer dizer com Eu sei que ela não quer dizer isto, mas quando estas pessoas revelam esses fetiches históricos de quero viver a época em que aconteceu não sei o quê, é sempre de incapacidade de reconhecer como é que seria viver sem saber o futuro. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas não deixa de ser uma pergunta legítima. Pronto, se gostas de uma época, qual é que gostavas de ver? O que me preocupa a mim é ela admitir que gostava de vivenciar esta revolução e com o Lenin, e depois é tipo, não me chateis. Ela sabe perfeitamente o que quis dizer. Ela não é democrática, ela não é a favor de nada senão aquilo. Eu já nem ia por aí, porque isso para mim já é tão óbvio. Sim, é super óbvio, claro. Para mim é tão óbvio que, mas quem é que no seu perfeito juízo? Ninguém. No seu perfeito juízo gostaria de viver a Revolução Russa. Mas eu fui além disso. Eu fui além de... Se perguntassem e dissessem, eu gostava de ter vivido alguém, eu gostava de ter vivido a Revolução Americana, ou o 14 de Julho em França, 1789. Não querias. Provavelmente não iam querer. Não querias, porque aquilo... aí a vida valia muito pouco. Nestes momentos de transição violenta, a vida vale muito pouco. Pois é. E nós temos hoje em dia dar graças, se nós vivemos bem, e as pessoas à nossa volta vivem geralmente bem, temos de dar graças por quem veio antes e quem se sacrificou, mas não queiramos viver o que elas viveram só como se fosse viver uma atração turística pessoalmente. E sabes o que é engraçado? Temos mesmo de terminar.
é que se isto fosse ao contrário, se ela dissesse, eu gostava de ter vivido 1939 ou 1926 ou 1926, e eu carme a Trindade. Esquece, era completamente cancelada. Só que nós à direita não cancelamos, nós deixamos, nós damos a liberdade das pessoas serem tontas. Querem ser tontas, sejam tontas. Há totalitarismos de bem, não é? Há totalitarismos de bem, por isso é que há o PCP na Assembleia. O comunismo é o totalitarismo de bem. Fica bem. Não, é porque repara, é tipo, é radical tu seres tipo pró-russo soviético. Pró-soviético, União Soviética. Finalmente vamos destruir as nossas grilhetas e libertar o povo. Sim, é assim, isto culminou só na maior opressão possível de um povo, mas pronto, já estamos a dispersar. Isto era para ser um momento de compressão, era para rires, não te riste? Querias que eu me risse com uma barbaridade desta? Então, por ser tão bárbaro. Já me rio que tinha a rir dessas coisas quando era mais novo, quando ainda estava a tentar perceber porque é que havia gente tão estúpida. E como já percebi que a estupidez há em grande abundância, deve haver mais estupidez do que ar no planeta Terra. Portanto, a mim já não me faz rir, já só me faz ficar decepcionado com a quantidade de quem diz isto. Quer dizer que ainda não fizemos o trabalho suficiente para acabar com ela. Não vai acabar, vai sempre haver alguns desejosos dessas. Quando houver gente inadaptada, vai haver gente estúpida. Assim terminamos mais um episódio de #Casal Moderno. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido minimamente interessante ouvir-nos. Não esqueçam de nos enviar o vosso feedback, dizer o que é que acharam do que nós dissemos, fazer comentários, mandar vir connosco, porque nós respondemos. Sim, podem corrigir-nos, podem... Sim, se dissemos alguma coisa que não é factual, digam aí, dizem estes gajos... Mas sustentem, não é só... Sim, não é só mandar postas pescadas. Não, também podem mandar postas pescadas, dá sempre para rir um bocado, mas... Sim, mas aí não vamos levar a sério, vamos rir e vamos expor. Portanto, se querem ser levados a sério, deem só respeito. Temos o nosso e-mail, temos os nossos contactos lá em baixo, portanto, uma boa semana para toda a gente e nós voltamos para a semana, mesmo dia, à mesma hora. Fiquem bem, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho.